Salve, paz e bem! Mês de agosto, no Brasil, a igreja é chamada a refletir sobre as vocações, o nosso chamado. E nossa Arquidiocese de Vitória, através do Vicariato de Comunicação, nesse mês está refletindo um pouco sobre algumas histórias específicas. Vimos um papo com alguns padres, alguns sacerdotes, na primeira semana de agosto, a vocação sacerdotal. E no segundo domingo de agosto, nós refletimos a partir do Dia dos Pais, aqui no Brasil, e começamos a Semana da Família. Por isso, no dia de hoje, chamamos alguns homens, pais, para refletir um pouco a paternidade, a vida de igreja, a vida da sociedade, assim por diante. Poderíamos ter chamado tantas pessoas. E o critério aqui foi quem conhece aqui, quem está disponível, foi muito de última hora. E é interessante, vamos conhecer um pouco a história desses homens engajados, cada um na sua realidade social, eclesial, e partilhar um pouco sobre a vida de ser pai no tempo de hoje. Então, vou deixar para ele se apresentar primeiro aqui. Vamos começar. Senhor Paulinho. Eu sou o Paulinho, casado há 25 anos, faço esse ano, né? Tenho 2 filhos, Giovanni e Bianca. Giovanni com 21, Bianca 17. Sou de São Paulo, mudei para o Espírito Santo tem 23 anos. Participo da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, o qual o padre Anderson é o nosso pároco. E sou representante comercial, vim para o Espírito Santo com essa finalidade. Estamos aí, né? Pai, cristão e nessa caminhada aí. A gente fala mais sobre isso, sobre cada realidade e o que faz na vida também. Vamos lá, Renan. Isso aí. Meu nome é Renan, diácono permanente, né, da nossa Arquidiocese de Vitória. Sou casado, né, com Rose, há 21 anos, casado. Tenho 2 filhas, Rafaela e Rihanna, 24 e 14 anos. Já tenho netos, 2 netos, Benjamin e Bernardo, 4 e 1 anos. Sou aqui de Vitória mesmo, nascido aqui, criado aqui pertenço. E sou perito criminal, né, na minha profissão, atualmente, da Polícia Científica, né, Polícia Civil do nosso Estado do Espírito Santo. E estamos aí, fazer esse bate-papo aí bacana. Uma alegria muito grande estar conosco aqui. Bem-vindo. Por fim, Daniel. Meu nome é Daniel Mazzoni, tenho 41 anos, sou casado há 11 anos com a Carla. Um beijo para Carla. Ah, que fofo. Tem que aproveitar, né, padre? Sou advogado de profissão, né? Também procurador do Estado e catequista de crisma na paróquia, onde eu tenho a minha vivência sacramental e como católico. Qual paróquia você participa? Paróquia Santa Luzia, no Barro Vermelho. Aqui em Vitória. Em Vitória. Pai de quantos filhos? 2 filhos, Bento e Luca. Bento com 5 e Luca com 6 meses. 6 meses. Isso. Você dormiu essa noite? Padre, eu descobri que depois que a gente tem filho pequeno, as noites nunca são bem dormidas. Mas eu já me acostumei. Então, hoje acabei dormindo razoavelmente bem, graças a Deus. 11 anos de casado, 21 anos de casado e 25 anos de casado. Antes de falar da paternidade, vamos falar do matrimônio. Como conheceu, como é que foi a história da vida de vocês, as esposas, e há 25 anos, há tanto tempo atrás, e como é que está agora? Então, vou começar? Só aproxima um pouco o microfone de você. Vamos lá. Conheci a Mônica em Arraial da Ajuda. E é engraçado porque eu morava na zona oeste de São Paulo e era na zona leste, com 40 e tantos quilômetros de distância, né? Eu nunca tinha ido à zona leste de São Paulo. Acabei conhecendo ela em Arraial da Ajuda. A gente começou a namorar lá, aí voltou. Aí namoramos super rápido, foram só 10 anos de namoro. Caramba! Aí casamos, estamos casados há 25 anos. Mas nesse período você era de comunidade, era de igreja, participava? Então, não, nem eu nem ela. Na verdade, a gente teve uma formação, os dois, nós tivemos uma formação muito sólida na igreja. E só que, acho que como todo jovem da época, né, ali com 17 anos, a gente deu aquela afastada. E aí nós namoramos durante 10 anos e praticamente 10 anos longe da igreja. A gente voltou para a igreja exatamente quando a gente casou. Nós fomos morar num apartamento que tinha uma igreja do lado. E aí o primeiro domingo de casado eu falei para ela assim, vamos à missa? Vamos. Aí descemos, fomos na missa.
E ali a gente começou a frequentar muito rápido. A gente veio para cá, né? A gente ficou 1 ano só casado em São Paulo, aí a gente veio para o Espírito Santo, sem conhecer ninguém. Então é uma história meio maluca, porque nós chegamos aqui, eu, ela e Deus. Mais ninguém. E aí a Mônica era vicentina, ela falou, vamos procurar uma reunião onde tem algum encontro de vicentinos. Descobrimos a Perpétuo Socorro. Fomos na reunião, começamos a frequentar a missa ali, e ali a gente fez todo o nosso ciclo de amizade. Hoje eu conheço muito mais gente aqui, a gente tem muito mais amizade aqui do que tinha em São Paulo. E essa história de capixaba é fechado? Mentira. Mentira. Eu também acho. Rapaz, Vocês não aí- tiraram isso, né? Não, gente, eu vim de Minas Gerais, embora eu tinha 13 anos na época, eu senti um pouco isso mesmo, tá? Não, sim. Eu senti um pouco. Então, padre, a dificuldade. eu não mencionei, mas eu sou carioca. Ixi, Eu misericórdia. mudei Eu sou da Gema aqui. Só você. Mudei para o Espírito Santo com mais ou menos 13, 14 anos e São Paulo, Rio, Minas. Aí, ó. Aí. Olha o Sudeste aí. Sudeste aqui, formado. E aí eu percebi um pouco desse fechamento capixaba, dessa dificuldade, às vezes, de ser um pouco mais aberto ao novo, né? Aquele que chega. Mas, prestigiando aí o que o Paulinho falou, hoje, depois que a gente consegue se adaptar, que a gente consegue ser incluído, aí o capixaba mostra seu acolhimento, sua face carinhosa. Então, hoje eu sou muito bem acolhido aqui no Espírito Santo. E a sua esposa você conheceu como? A minha esposa foi minha estagiária, padre, no trabalho. Misericórdia. Já eu- assédio isso, gente. Digamos assim, não foi assédio porque foi de livre e espontânea vontade, eu espero, né? E ela era minha estagiária, nós nos conhecemos no trabalho e na época ela namorava outra pessoa e despertou interesse, né? Meu em relação a ela, mas sempre respeitei que ela tinha outra pessoa. Mas um belo dia eu resolvi me declarar e me declarei. E disse para ela, olha, eu gosto de você. Eu sei que você namora, eu respeito isso, mas como a gente trabalha junto, eu preciso ser sincero. E esse é o meu sentimento, tá bom? Tá bom. E você era superior dela? Eu era superior dela. Caramba. E falei para ela, olha, você guarda essa informação da forma que você achar que deve, né? Eu só abri meu coração e nós continuamos trabalhando normalmente, respeitando. Até que um belo dia, ela chega no trabalho e fala, terminei meu namoro. E eu falei, é mesmo? Que pena. Que pena. E aí eu falei com ela, então, se quiser desabafar. E aí ali nós começamos a construir um relacionamento. E dali para frente a gente só foi evoluindo nesse relacionamento. Namoramos 4 anos, casamos e estamos há 11 anos juntos. O senhor perguntou da diferença, né? O que era antes, o que era hoje. 11 anos mais 4 de namoro são 15 anos. É engraçado que, para mim, estando dentro do relacionamento, como parece que não são 15 anos. Eu ainda olho para Carla vendo aquela estagiária que eu conheci. Lógico. Ele tá romântico, Tá né? romântico. Ele veio com tudo hoje, gente. Não sei o que é, padre, mas... É a primeira vez que eu sou incentivado a refletir sobre isso. Talvez seja isso. E eu ainda olho para ela como aquela pessoa que eu conheci. Lógico, com outro perfil, né? Hoje ela é mãe, eu vejo o cuidado dela com a casa, as responsabilidades. A gente não pode hoje fazer tudo que a gente quer. Uma bela noite, vamos sair. Não é assim agora, né? A gente tem responsabilidades, mas o meu olhar em relação a ela ainda é um olhar do início do casamento. Então, assim, parece que o tempo está voando em relação a isso. Essa é a minha experiência em relação ao matrimônio. Benção. Fala, Diácono. Bem, pois é. A minha talvez seja um pouquinho diferente da minha opinião nesse início, pelo menos, né? Eu costumo dizer que não fui eu que fui atrás, né, da minha esposa, digamos assim. Parece que não, mas a gente estamos indo ano que vem para 30 anos de namoro. De convivência. Isso aí. Porque como é que foi? Ela também é de São Pedro, né? Eu também, era do bairro. E a gente, então, na minha época era assim, quando a gente terminava o ensino fundamental, hoje é o ensino fundamental, né? A gente não voltava na escola como o antigão da escola. Então, numa dessas idas à escola, mesmo depois de ter já saído, ela estava lá e me viu, porque um colega da turma dela era meu conhecido, meu amigo, né?
E aí, eis que ela pede para ele me apresentar, né? Então, me apresentou e tal, só que eu não dei muita importância no primeiro momento, não, só conheci e tal. Depois ela foi, mais uma vez me procurou. Aí que eu me abri, digamos assim, né? A me aproximar dela e a gente então começou a namorar. E assim foi. Eu a levo então para a igreja, eu ainda participava da comunidade. E assim, depois de um tempo, eu me afasto. Eu me afasto da comunidade. Mas a gente continua. E ela continua, tanto é que ela não era católica. E ela faz, então, o catecumenato, recebe os sacramentos, e eu afastado. Ou seja, eu a levo, depois eu me afasto, ela continua. E depois de um tempo, eis que, então, ela engravidou, e a gente vai entrar na paternidade, mas deixa para depois, só o segmento. Depois de 3 anos, que minha filha já tinha 3 anos, aí eu retorno para a igreja, e aí tem um aspecto também da paternidade, depois talvez eu comente. Eu retorno para a igreja e aí nunca mais me afasto e sigo minha vida, né, de comunidade eclesial ali, engajado. E a gente se casa com 3 anos, né? 3 anos depois do nascimento da minha filha. Então, assim, foi como nós nos encontramos, né? Foi essa história na escola que ela me procurou, digamos assim, se interessou e depois nós continuamos nossa vida. E realmente, depois de 30 anos, né, praticamente, 29 anos, depois de 2 filhos, 2 filhas, netos, a gente continua, né, as dificuldades do dia a dia, a vida segue, mas a gente continua firme, né, na caminhada. E o amor e a vida matrimonial vai tendo suas nuances também no decorrer do tempo, acredito, né? E a gente vai se adaptando e se mudando a esse novo tempo que a gente vive. No aspecto social, vamos somente colocar aqui um pouquinho, né? Vocês, aqui no caso, podemos dizer assim, crescem no meio mais classe média baixa, classe média alta, periferia, como é que é? Só para a gente poder entender um pouco os mundos de cada um de vocês. No meu caso, assim, eu acredito que uma classe média, nem baixa nem alta, uma classe média. Eu acredito que pelo bairro onde está situada a minha paróquia seja classe média alta. O Barro Vermelho, né, é um dos melhores IDHs de Vitória. Então, o meio em que eu cresci aqui em Vitória é um meio classe média alta. Renan? Eu, sem dúvida, cresci, né, nasci em Vitória e cresci só de Jucutuquara, fui para os morros de Jucutuquara, com 4 anos fui para São Pedro, né? Ainda peguei aquela região de invasão, né, que era um aterro sanitário, que teve toda uma história, o Padre conhece bem, né, passou por nós lá. Então, assim, e que eu vi todo esse desenvolvimento da região. E eu fui também, assim, vivendo lá, também fui conseguindo progredir, né, digamos assim, pelo estudo. Então, hoje eu não resido em São Pedro. Minha vida é lá, minha vida pastoral, minha família está lá, eu estou lá quase que todo dia, mas eu resido hoje em Jardim Camburi. E você foi uma das crianças que o Papa João Paulo II... Estava no coral de crianças de São Pedro, da catequese da igreja de São Pedro, que cantou o Papa João Paulo II, São João Paulo II, lá quando ele esteve e pisou em São Pedro, né? Então, um privilégio que eu, como aquela criança com 13 anos, não tinha tamanha noção, não tinha concepção do que era aquilo. Era um momento, mas que aquilo com certeza reverbera no coração da gente e hoje a gente olha com um olhar assim, que privilégio, que graça ter participado disso. É uma história para contar, né? Em São Pedro, Renan, você chegou a pegar a época das palafitas? Peguei, pisei no mangue, andei em palafita, via o aterro, porque eu morava na região... Eu falei, Padre Anso vai se localizar melhor, mas São Pedro tem uma divisão. Hoje tem nomes, os bairros são nomes, mas antes era dividido por São Pedro 1, 2, 3, 4, 5. Então, a região de São Pedro 1 onde eu morava. E foi a região que primeiro já estava, digamos, urbanizada. Os demais São Pedros mais à frente, 3 para frente, né, 5, 6, eram realmente ainda bastante, era aterro puro mesmo. Então, eu peguei essa região. Morava no 1, não tinha, então, o aterro ali, mas a gente circular como criança, adolescente, rodava aquele bairro inteiro, correndo para lá e para cá, né? Criança, porque a gente tinha, na época era isso, eram nós crianças mesmo de lá que ficavam correndo, e às vezes em meio a palafitas, né? E cheguei a vivenciar isso sim, lá na região. Só trouxe isso aqui para destacar também, para as pessoas conhecerem também um pouco o perfil de cada um de vocês, né? Para entender um pouco, né? Trazer essa coisa diversa também da formação humana, dos mundos a qual vivemos e também entender o ser paterno, o ser pai neste mundo de hoje.
Vamos lá, ô Dani, põe para mim alguma fotinha para mim. Coloca aí para mim, que nós vamos aparecer aqui agora. Para conhecer um pouco a vida de vocês e dar um start, se entrar. Não sei se vai entrar. Foi. Aqui. Quem é aqui? Aqui sou eu. Ah, a mulher amada. É a Carla, o Bento é o Lourinho e o Luca é o bebezinho. Vocês são hoje realmente bastante integrados na comunidade. Graças a Deus. Eu sou catequista de Crisma, a Carla é ministra extraordinária da Sagrada Comunhão e nós vivemos essa vida sacramental e de serviço na igreja de maneira muito ativa. Primeiro porque a gente entende que também é um chamado de Deus para nós. E segundo porque os frutos que a gente colhe disso na nossa família são frutos profundos, verdadeiros e muito, muito belos. Então hoje, graças a Deus, somos integrados à comunidade, a comunidade nos acolheu muito bem. Quando eu casei, e para quem não sabe, é uma coincidência também, quem presidiu, Quem assistiu. quem assistiu nosso matrimônio foi o padre Anderson. E eu não sabia E disso. ele não lembrava, Não mas lembrava. eu entendo, muita gente, né, padre? Quando você não citaram o seu nome aqui para vir gravar, né? Falei, não conheço e tal. Pode chamar então, beleza. E interessante que depois eu percebi que eu passo na história dos três aqui, né? verdade. Paroquiano, quase 10 anos. Paroquiano, Também. 4, 5 anos ali com vocês, né? Isso. E agora o casamento. Pois é. E o senhor não era da nossa paróquia, né? A gente tinha uma data para casar e o Monsenhor, que era da nossa paróquia, ia fazer um curso e eu precisava arrumar um padre. Eu precisava de um padre porque já estava tudo certo, a data organizada, e Carla apreensiva. E aí eu conversei com uma amiga, Davina, e ela falou, eu conheço um padre muito bom. Ah, Vou indicar ele para você, vou falar com ele vai casar você. Eu falei, então tudo bem. Aí ela me indicou o padre Anderson, não conhecia o padre Anderson, né? O padre Anderson, acho que, como ele falou, ele tinha recém-retornado, né? De Roma. De Roma. E aí fui até Cariacica conversar com o padre Anderson. E uma coisa que me marcou, padre Anderson, que na nossa conversa o senhor perguntou assim, por que vocês querem casar? Não tá bom do jeito que tá? E aquilo me tirou do eixo, né? Falei assim, mas ele é padre, como ele me pergunta isso? Mas ele queria, na verdade, ouvir a nossa resposta, né? Ele queria saber do fundo do coração o que nos motivava a dar esse passo. E aí, dali, a conversa foi excelente. E ele, então, ali, a foto do celebração. então, gente, olha. Gordinho, olha. Redondinho, olha. Pois é. E então foi isso. Então nos casamos. A Carla não tinha uma vivência comunitária ativa. Ela era católica, mas os pais dela não são católicos. Mas ela era, mas não tinha uma vivência ativa na comunidade. Eu tinha uma vivência ativa na comunidade, mas tinha me afastado, né? Como o Paulinho falou, acho que todo mundo passa por esse período de depuração, né? Parece que é a depuração da vontade de estar em comunidade, de servir a Deus. E eu decidi estudar para concurso. E era muito difícil conciliar trabalho, vida de estudo e a vida em comunidade. Porque a vida em comunidade é aquele buraco negro, quando você entra, você é sugado e não consegue mais sair, né? E então, eu fiz uma promessa para Deus. Na minha santa inocência, veja só, né? Eu fiz uma promessa para Deus. A gente promete as coisas para as outras pessoas, né? É um tipo de responsabilidade. Agora, para Deus, e eu falei assim, Senhor, eu preciso estudar, preciso resolver minha vida. Já morava sozinho, meus pais tinham mudado para Guarapari. Eu falei, eu vou me afastar um pouco, mas eu prometo que depois que eu resolver esse problema, eu volto para a igreja. E fiquei afastado uns 3, 4 anos, foi o iniciozinho do casamento. E aí passei num concurso público, resolvi minha vida, mas isso não estava claro, nem essa promessa estava clara na minha cabeça. E eis que Deus bate a porta, né? Como quem diz, oi, eu vim aqui, você não me prometeu? E aí fui convidado para um SCC na paróquia, e desse SCC, então eu e minha esposa, nós mergulhamos nas atividades da paróquia. E no primeiro convite que eu recebi para servir efetivamente, a graça de Deus tocou no meu coração a promessa que eu tinha feito. E aí eu percebi que eu não podia dizer não.
E aquele sim, então, me fez entrar na vida da paróquia e permanecer até hoje. Pelo visto aqui, se eu entendi bem, vocês três também são exceções. Porque os três que procuram a religião, a igreja, os três que trazem as esposas, os três que são profundamente engajados. É isso mesmo? Vocês são exceção. É engraçado que eu estou ouvindo o Daniel falar e assim, mulheres, segura esses tesouros aí, porque isso você não encontra no mercado, não. É verdade. E o contrário também, né? A gente tem que segurar o tesouro que a gente tem, porque não encontra Sem também no dúvida mercado, nenhuma. não. Não é assim, não. Porque a vida em comunidade, sem o apoio da esposa, é muito difícil. Porque acho que um dos momentos mais difíceis do dia é quando a gente tem que sair de casa e deixar a esposa com filhos em casa. A casa tá uma loucura, uma zona, é uma madeira jogada, o filho que fez bagunça, e você tem que olhar para trás, fechar a porta e sair. E aí, se a gente não tem a confiança de que a esposa está em casa, bem, confiando que você está saindo para servir a Deus, né? E que você vai voltar e não vai encontrar uma cobrança. Ah, você me deixou sozinha. Então, essa garantia de que a minha esposa entende quando eu saio para catequese, eu saio para servir na igreja, isso é muito importante na minha missão. Talvez eu não conseguisse desempenhar a atividade catequista de servo na liturgia, se eu não tivesse no meu coração essa certeza de que ao retornar, eu vou encontrar uma mulher que entende o que eu fui fazer. Renan, jovens, quantos anos a filha nasce? Você tem quantos anos? Tinha 20 20 anos. quando nasce. Quando Rafael, nasce. isso aí. 20 anos, tá aqui. 20 anos. Hoje tá a família completa, né? Eu botei Por a favor, tropa identifique inteira. aqui, por favor. Sim. Você, Bom, a esposa. Rose, minha esposa, né? Enquanto segui na direita, Rafaela, minha filha mais velha. À esquerda, então, a Rihanna, minha filha mais nova. E aí a Rafaela, os filhos dela, né? O Benjamin, que tá embaixo ali, com os dentinhos dele. E o Bernardo, que tá no colo da Rafaela. Com 20 anos você é pai. 20 anos. 20 para 21. Na periferia de Vitória. Na periferia de Vitória, Você trabalhava? São Pedro. Então, eu, na verdade, quando nasce, a Rafaela nasce, o que aconteceu? Eu trabalhava numa fábrica de roupas. Primeiro emprego, porque, olha só, a criança de periferia, a realidade da minha época era o seguinte, meus pais queriam, termina o 2º grau e passa a trabalhar. Essa era a meta. E eu não, a gente não tinha referencial algum. Nível superior, isso Jamais. não existia. Quem? Deve ser coisa de rico, coisa, não sei. Não existia esse alcance. Então, eu fiz meu 2º grau, redondinho, com 17 anos, acabei e fui trabalhar. O que aconteceu foi que, trabalhando e tal, nesse meio de campo aí, o que aconteceu foi que uma pessoa que servia a comunidade, não sei se você vai lembrar, eu sempre trago esse nome porque foi alguém que entrou na minha vida e me fez abrir os olhos para uma outra realidade. Ele falou, Renan, vai ter um cursinho, vem fazer aqui, barato. Na época acho que eram R$60, era muito dinheiro assim, né? Mas eu falei, vem fazer, vamos tentar, e eu fui fazer. Então eu ficava o dia inteiro trabalhando na fábrica de roupas. E depois eu ia para esse cursinho à noite. Ali mudou minha vida, mudou minha perspectiva, minha realidade. Eu fiz o quê? Eu fiquei quase um ano trabalhando e eu peço para sair para eu tentar vestibular. Porque o primeiro vestibular que eu tentei, eu passei na primeira fase. E para mim era algo assim, reprovei na segunda. Eu falei, gente, é possível. E aí a coisa começou. Quando eu passo, então, aí no ano seguinte eu tento a UFES, eu passo no vestibular de UFES para física, eu tinha definido fazer exatas, que me dava melhor. E passo para física, então quando eu entro na faculdade, eu tenho uma foto. Foi o primeiro dia que eu fui fazer minha matrícula, eu saio de lá e vou no hospital pegar minha filha no colo, assim, depois de ter feito a matrícula na universidade. Então, começo a fazer faculdade e passo a trabalhar. Então, passo da aula. Eu ingressei no curso de física em abril de 2009, ela nasce em março de 2009. Abril de 2009 eu começo o curso e em maio eu começo a trabalhar dando aula. Então essa foi a minha realidade. Geralmente o Renan é vendido muito pelas periferias, pelos meios de comunicação e assim por diante, as dificuldades de uma pessoa, de um jovem, de um adolescente vencer na vida. A questão do tráfico é muito presente, a violência, a sexualidade desenfreada. Como é que você consegue ler a sua história hoje e ver a sua diferença e você vencer na vida como venceu hoje? Pois bem, eu vejo, eu enxergo que realmente eu acolhi essa possibilidade. Parece que não, mas uma dica, uma conversa, uma orientação
E eu mudei, porque a minha história talvez estaria nesse caminho. Eu continuar trabalhando, né? Não talvez querendo estudar mais. Tanto é que, parece que não, mas olha só como é que são as coisas. À época, não sei se como estaria hoje essa mesma situação. Mas a gerente da fábrica que eu trabalhava falou assim, não, continua aqui você vai dar uma melhorada, você vai ser professor. Né? Então, assim, até as pessoas queriam limitar um pouco a gente, não enxergavam com a possibilidade de ascensão, de melhorias, né? Através da educação. Então, eu consegui romper uma barreira junto com algum grupo. Eu fiz aquele projeto depois, no segundo ano, como eu falei. O primeiro, eu não consegui passar no vestibular, mas no segundo eu passei. Eu fiz aquele projeto Universidade para Todos. Talvez alguns ainda lembrem dele. Então, ali, alguns colegas meus de São Pedro estudaram junto comigo. A gente ficava o dia inteiro, depois à noite, aula e ia de ônibus, voltava de ônibus junto. E graças a Deus, eu passo, outro colega virou engenheiro, a outra virou economista. Eu fui reencontrar esse pessoal, a menina é professora do IFES. Casou com outro colega da época que nós estudamos junto, que virou professor de física do IFES. Então, são todos doutores hoje, professores de universidade. Então, assim, outro virou engenheiro, mestre, trabalha em grandes empresas aqui de Vitória. Então, assim, ver que realmente conseguimos vencer. Mas fizemos uma escolha e tivemos alguém, ou da família, ou próximos a nós, que nos deu uma direção diferente e nós abraçamos isso. Infelizmente, nem todos conseguem ter essa mesma perspectiva, essa mesma oportunidade, essas mesmas possibilidades, diante da realidade que ainda muitos jovens nossos, né, das nossas periferias, sobretudo, vivenciam, né? E aí entra toda uma dinâmica para poder tentar fazer com que esses jovens tenham outras possibilidades, enxerguem nelas um futuro melhor. Ao contrário do Daniel, parece que vocês dois são pais bem novos, né? Daniel um pouco mais depois, né? Mais maduro, né, Daniel? Com 30 e poucos anos. Foi. Né? Ele Mais com 20... Não, você foi pai com quantos anos? 35. Então só você que foi pai novo. Eu comecei então. cedo. Bem cedo, nesse sentido. As mulheres, no caso, também trabalham? Trabalham. Também. A Mônica trabalha. Como é que fica os dois fora de casa? Como é que fica a educação do filho? Como é que vocês cuidam disso tudo? Então, no início, o que aconteceu? Quando nasceu o Giovanni, foi até muito engraçado, né? Porque o Giovanni nasceu no dia que a gente seria instituído ministro de Eucaristia, na Perpétuo Socorro. E a gente foi para a maternidade, a gente acabou sendo instituído depois. Giovanni, recém-nascido, a gente ia servir, não tinha padre na época, a gente fazia parte, olha lá, a família, olha o tamanho que estão as figuras. Essa foto ainda é meio antiga, foi lá no Marista. E aí o Giovanni, recém-nascido, na época ficavam 2 ministros em cima do altar, como não tinha padre, era a celebração da palavra, e a gente servia, a coordenadora na época colocava eu e Mônica juntos. E o Giovanni tinha que ficar com alguém. E aí ele ficava rodando ali na comunidade, no colo de um, no colo de outro. Aí a Mônica falava assim baixinho para mim, quem é essa pessoa que está segurando? Eu falava assim, não sei, Mônica, mas está aqui dentro, é gente boa. E você via ele rodando pela igreja toda, né? Era menor a igreja na época. E você via ele rodando, então. E aí, o que a Mônica fez? A gente não tinha família, não tinha ninguém aqui, éramos só nós 3, né? Aí ela saiu um pouco do trabalho, passou a cuidar dele até uns 3 anos de idade, mais ou menos, na época de ir para a creche. E aí, não tinha o que fazer, né? Era a creche e ele ficava ali um período, a Mônica passou a trabalhar meio período de creche, depois ficava em casa. E aí, diferente do que o Daniel falou, né? Que você disse que você vai servir na igreja e a tua esposa fica cuidando dos meninos. Lá em casa a gente optou por levar os meninos. Então, os dois viviam dentro da igreja, né? Desde de molecote, assim, viveram lá dentro. Era a minha família que ajudava a cuidar dos meninos. Então, os dois servem até hoje, nós servimos juntos. E agora, né? Atualmente, os 4 juntos. Que lindo isso. Eu espero conseguir, né? Quando eles crescerem um pouco mais, fazer também isso. Levá-los, né? Para estar com a gente. Nem que seja sentar ao lado, mas ver o pai e a mãe servindo. Eu acho que essa já é a catequese, né? A catequese visual, a catequese dos olhos. Ele enxergar que os pais estão ali servindo na igreja. É uma das nossas metas, é fazer com que eles nos acompanhem também, não só as missas, mas também na catequese, quando a mãe servir, nas missas em que a mãe servir. Hoje o Bento já percebe, com 5 anos, a Carla veste o jaleco, ele fala, mamãe vai servir. É engraçado, né? Que ele já usa até o linguajar, as palavras.
Então você vê que eles já percebem o movimento familiar, né? Então a gente vai no exemplo e eu pretendo levá-los também nessa caminhada. E é muito legal, assim, eu vejo muito que a base hoje dos meus filhos, a formação que eles têm, não fomos só nós que demos, só pai e mãe, né? Eu acho que foi a vivência com essa... Como a gente veio para cá e não conhecia ninguém, o nosso círculo de amizade, a nossa família, foi criada dentro da igreja. E eu lembro que uma vizinha, uma vez falou para mim assim, num churrasco no prédio, né? Pô, mas vocês não saem da igreja? Aí eu falei para ela assim, por que você acha? Né? Tô lá porque é bom. Se fosse ruim, eu não ia. Não sou doido, né? E a gente ouve isso, né? Às Direto, vezes até da família. Direto. Você vai na igreja? De novo? Vai na igreja? De novo? Vou E a de gente novo. a gente começou a levar as pessoas para lá, então, outros ciclos de amizade dentro do prédio e tal. E os meninos foram criados assim. Então, essa conciliação entre trabalho e educação dos filhos tinha que ocorrer. Né? Os dois precisavam trabalhar na época, até hoje, né? E a gente criou uma situação onde a Mônica foi trabalhar meio período para poder a outra não deixar o menino o dia inteiro na creche, né? E aí ela trabalhava meio período e a gente tentou. Eu viajava, tinha essa dificuldade ainda. Na época eu era gerente do norte e nordeste do país inteiro. Então, às vezes eu saía de casa, passava 20 dias viajando, Coitada voltava da 20 mulher. dias depois. Sozinha com a criança. Não, e aí ela sozinha com a criança, cuidando, se virando, até o dia em que eu voltei a ser representante só dentro do Estado. E aí ela me contou uma coisa que eu falei, pô, por que você não falou antes? Ela falou, você imagina como você ia ficar. Eu tinha um escritório dentro da minha casa. E aí depois que eu parei de viajar, ela falou assim, o Giovanni ia para o escritório, sentava no chão, começava a chorar e pedia o papai. Eu falei, pô, por que você não me falou, né? Ela falou assim, como é que você estava em Manaus? Se eu te falasse isso, como é que você ia se sentir? E aí eu falo que, né, a parceria, né? Isso. O que é ser mãe. E aí ela segurou isso sozinha, mas depois, aí quando eu voltei, eu falei, agora eu vou suprir essa ausência, né? Aí foi uma das mudanças na minha vida, que eu disse, ó, eu preciso conviver com meus filhos. Não é só trabalho. Foi duro também esse aspecto para mim, eu lembro bem, porque, como eu falei, eu passei a estudar durante o dia, então tinha aula de manhã, tinha aula de tarde e de noite dando aula. Então saía de manhã minha filha mais nova, desculpa, mais velha, né? Isso falando para mais velha. Eu saía de manhã, ela estava dormindo, eu chegava à noite, ela estava dormindo. Então a minha realidade foi essa. A minha esposa, ela trabalhava, né? Então ela trabalhava também, passou... Na verdade, ela não, inicialmente não, mas depois ela passou a trabalhar. Então a gente fazia uma dinâmica de quê? Pagava uma pessoa para tomar conta, depois minha mãe podia tomar conta um horário, né? Depois a mãe dela tomava conta do horário, então ia fazendo um pouco isso. Para minha segunda filha, para a Rihanna, que veio 10 anos depois, vou nem contar a história, para dançar que tem uma história por trás da Rihanna aí, que ele tem responsabilidade Eu nisso. não. Não deu uma moral. Mas Eu não. nas Que- orações, Não. Detalhe, foi a segunda que ninguém sabia que estava grávida. Foi Rihanna. Gente, olha... Não, tem uma história... Não, olha, eu nunca imaginei falar isso. Sempre me questionava, como é que pode a mulher não saber que tá grávida? Gente, A mulher dele era secretária da paróquia. É, Todo dia eu via a mulher lá na igreja. Assim como ele via a mulher, né? sim. Quantos meses descobrimos? Padre, acho que ela tava com... 7, 8 meses? Não, isso tudo não, padre. Acho que eram uns 6. Não, acho que uns quase 7 meses. É porque foi rápido. Daí logo E depois- ela não é uma pessoa gordinha, não, gente. Não é não. Não era não. Ninguém percebeu. Então, foi realmente uma situação assim. Num período da Rihanna, eu comento isso daí, vou comentar. O que aconteceu foi que aconteceu o seguinte com ela. Ela sentiu tanta falta de Rose que ela começou assim, ela trabalhava, depois ela passou a fazer faculdade à noite. Ela teve que sair da faculdade porque a Rihanna começou a passar mal, do nada. Ela ficava com minha sogra. Então ela era febre, era uma coisa, levar pro médico, não compreendia o que era. Ela estava sentindo falta da mãe, ou minha, ou que seja, de nós próximos. Aí Rose abriu mão de avançar nos Caramba. estudos, ela teve que sair da faculdade para continuar com ela, não ter mais proximidade, mais tempo com ela. Então ela teve que abrir mão também, porque não tinha como eu abrir mão, já que eu tinha que trabalhar, eu estava estudando, estava trabalhando. E aí, realmente, padre, a questão da Rihanna, eu sempre falo que os nossos filhos são dons que Deus nos deu, né? E aí Rihanna é mais um milagre também, a gente analisa isso, porque minha esposa tinha passado
por um procedimento, né? Por uma cirurgia. Ah, é verdade. Ela tinha passado por uma cirurgia. Só que nesse meio de campo, ela engravida. A gente sabe, obviamente, foi isso que aconteceu. Ela engravida. Só que os efeitos desse procedimento que ela passou fez com que ela começasse assim, a barriguinha estava um pouquinho acentuada. Ela estava, né? Não era cheinha, ela estava direitinho. E com a barriga um pouquinho acentuada. Voltava no médico e falava, gases, né? Alguma coisa assim. E toma remédio. E aí ia no outro, não, vai no médico, no outro especialista. Aí o cara toma remédio. E nada de passar esse momento. E botava para fora, né? Tinha aquelas náuseas, aquela coisa toda. E eis que então falei, tem coisa errada aí. Tem coisa errada aí. Volta, fala, explica. Até que eu estava nesse dia... o médico passa então um ultrassom, mas não obstétrico. Ele passa um ultrassom dos órgãos internos para tentar entender o que estava acontecendo, que ela não passava de ter esses enjoos, essas coisas todas. Em tese não deveria estar grávida, na visão deles. Quando eu estava nesse dia, eu fui com ela, quando a menina bateu o ultrassom na barriga, e ela não era órgão, só que acaba que vai pegar. Quando bateu, ela falou, opa, tem uma criança aqui. Foi ali que nós descobrimos. Sério. Aí ela falou, olha só, eu vou fazer dos órgãos, você volta então no ginecologista e tal, e marca um obstétrico, para poder fazer direitinho ali da criança. E é ali que a gente descobriu oficialmente, a gente já estava desconfiando nessa altura, né, um pouco, mas então foi algo assim, ainda ficamos pensando, senhor, né? Ela tomou remédio, um monte de coisa, pensando que era uma outra questão, e era a gravidez. Então, poderia ter afetado. Depois nós ficamos bastante, assim, preocupados, né, com a saúde da criança. Mas, graças a Deus, né, Rihanna nasce, forte. Graças a Deus. Vocês já falaram um pouco sobre isso, mas na parte de vocês, em vez das esposas, você falou da esposa aqui, você já tocou alguma situação. Quais privações já tiveram que fazer? Então, atitudes de se privarem por causa da paternidade? Bom, a principal privação é de assumir compromissos ou responsabilidades adicionais, seja profissional, seja no servir na igreja. No meu trabalho, eu recebo ordinariamente convites para assumir outras funções, às vezes que ganha melhor, que tem uma ascendência maior dentro do meu trabalho. E eu opto por dizer não, nesse momento em que meu filho com 5, o outro com 6, né? Eu opto por dizer não, eu opto por permanecer nas minhas atividades ordinárias, para poder não ficar tão ausente fora de casa em razão do trabalho. O senhor perguntou, né, como que é a esposa e o marido trabalharem? Eu estou descobrindo agora, padre. Por quê? O Bento nasceu em 2018 e logo depois veio a pandemia. E na pandemia a gente conseguiu fazer home office. Então o Bento foi entrar na escola com 3 anos e meio. Então nós cuidamos da educação do Bento até os 3 anos e meio. Agora com o Luca, nós estamos experimentando uma coisa diferente, porque o Luca está com 6 meses, Carla precisa voltar a trabalhar semana que vem, e a gente está no meio da adaptação na creche. Que não é a adaptação do Luca, tá? É a adaptação da Carla. Porque o Luca da mãe, é isso. O Luca vai bem, o Luca fica bem, a Carla fica do lado de fora, a lágrima escorre, e eu brinco com ela. E aí, como é que tá a sua adaptação? E eu confesso que isso é uma preocupação, padre. Por quê? Porque a educação dos filhos, a criação e principalmente a catequese, ela tem que começar em casa. E isso exige também disponibilidade de tempo. Por sorte, Carla trabalha de meio-dia para frente, de meio-dia às 7, então ela tem a manhã toda livre. E como eu trabalho na advocacia, o meu horário ele é bastante flexível. Eu trabalho por produtividade, então eu consigo me ausentar do trabalho para estar em casa cobrindo, né, cobrindo um filho que não pode ir para a escola. Então, essa é a nossa vantagem, né? Eu fico às vezes pensando na dificuldade de quem não pode, né, de quem tem que bater ponto, né, como Renan falou, né, tem que trabalhar, tem que estudar, eu não tenho opção. Mas Deus vai provendo, né? Alguma privação, vocês?
Então, bastante. Eu estava aqui pensando, enquanto o Daniel falava, que assim, nós estamos em fases diferentes, né? Você está com filhos pequenos, eu com filhos jovens, e você com filhos já com neto. Já é avô, Já é avô, já está com neto. Um menino desse. Então, assim, as privações que a gente passa por um período, eu acho que nesse momento dos filhos pequenos, a gente abre mão de muita coisa, né? Abre mão até, às vezes, do matrimônio, não é do matrimônio, mas da relação marido e mulher, para se transformar, porque eu falo isso sempre quando converso com pais, principalmente jovens, eu digo assim, nasceu o filho, a tua mulher vai passar a ser mãe por um período, né? Você tem que se acostumar com isso. Você não tem mais a sua esposa, você passa a ter a mãe dos seus filhos. E eu estou chegando naquela fase agora que a gente volta a ser marido e mulher. E teve uma época, uns anos atrás, que eu falei para a Mônica que muita gente tem problema nesse período, né? Que você abre mão de muita coisa como casal para cuidar do filho. E aí, há um tempo atrás, eu lembro que eu sentei com a Mônica e falei, olha só, nós precisamos retomar a nossa relação de marido e mulher. Porque daqui a pouco os dois vazam e aí a gente vai... Eu não quero estar com uma estranha dentro de casa. E ali a gente sentou e falou assim, então agora é o seguinte, nós vamos tentar fazer umas viagens, só nós dois, já com eles na fase aí de 15, 16 anos, o Giovanni. E aí a minha sogra e meu sogro tinham mudado para cá. E a gente começou então a separar um momento para a gente voltar e ter esse relacionamento. E agora a gente já chegou nesse ponto, né? Então os dois já estão adultos, agora eles ficam cuidando do vô e da cachorra para a gente poder viajar. E tem uma coisa engraçada, né? Ouvindo o Paulinho falar, que quando o Bento nasce, aí a gente está em casa e eu ouço a Carla falando, meu amor, e eu olho. Mas quando eu olho não é mais para mim. É para você, exatamente. É para o Bento. E aí aí cai a ficha, né? Sim, Fala, eu vou ter que ter um pouco de paciência. Te trocaram. Mas só cortando, desculpa, mas sabe o que acontece? E isso perdura. Quando eu tive essa conversa com a Mônica, eu falava assim, pô, Giovanni já na época estava com 17 anos, a Bianca com 13. Falei, Mônica, chega, deixa os moleques voarem. Agora, né? Agora você volta a ser esposa. Claro, você não abre mão da paternidade, da maternidade nunca. Mas você não pode viver para eles, né? Precisa retomar a sua vida e cuidar dos filhos também. A gente volta nesse assunto. Eu gostei daqui. Isso vai ajudar muitas pessoas. Alguma privação, Renan? Não, eu acho que, na verdade, a privação, eu acredito que, na verdade, foi não invertido, mas assim, eu me privei talvez de estar mais presente na vida, principalmente da Rafaela, que era a mais velha, porque pegou uma fase. 10 anos depois vem a Rihanna, eu já estou em uma outra fase. Então, a privação foi de estar com eles porque eu precisava estudar e trabalhar. Porque a questão da paternidade vai passar, acho que a realidade da gente, vai passar pela subsistência da família também. Então, a gente se coloca nessa condição também de ter que trabalhar, levar o sustento para poder sustentar a família, melhorar as condições. Então, isso me faz, pelo menos eu passei por isso, me fazia ter que ficar, como eu falei, sair de manhã, de noite. Então, me privava disso. Os finais de semana era quando a gente podia tentar organizar alguma coisa para estar um pouco mais presente. Mas eu acho que me privei de estar mesmo mais presente na vida delas. Nesse primeiro momento, falei, me faz diferença. Quando o Rihanna, 10 anos depois, eu já estava em uma outra condição um pouco melhor. Então, conseguia estar um pouco mais próximo. Mas ainda assim, a gente se priva muito desse tempo, né? Para nós também, como casal, de fato, passei por essa fase. E hoje eu estou numa fase, seria talvez a terceira aqui. Hoje eu tenho minhas filhas independentes, uma independente, tem 14 anos, mas já é aquela fase que não quer mais ficar com a gente, né? Já não quer mais tanto sair. Então hoje a gente consegue, eu e Rosa, a gente sempre está se oportunizando quando é possível, né? Um passeio só nós dois, já sem levar a tropa, né? Fala. Quando dá, a gente leva a tropa também. Paulinho, você traz uma questão aí que talvez pode ajudar muitas famílias, muitos casais. É diferente mãe do pai. Todos os sentidos. E depois que a criança nasce, então, você falou, o homem é colocado lá em quinto lugar. Como é que é essa fase aí? Como é que essa fase, a questão dos hormônios, da sexualidade, da afetividade, do namoro, quando tem filho pequeno, que a mulher não tem vontade, e aí você chega todo... Como é que se vive isso? Como é que é o seu dia a dia?
sem querer expor nada de muito. Não é um confessionário, não. Não é assim, é um momento que a gente precisa ter muita maturidade para passar, né? Maturidade enquanto casal. Porque a maioria dos casamentos, e a gente avalia isso, assim, pega entre os amigos, a maioria dos casamentos se desfaz nesse momento. Porque o cara deixa de ter a esposa com quem ele casou, né? Ele se apaixonou, casou com uma pessoa porque ele quer viver do lado dela. E, de repente, ele está dentro de casa e não é mais o centro das atenções, como você falou. Ele tem que cuidar dos filhos. Então, precisa ter muita maturidade para entender esse momento, para manter o casamento. E o que está acontecendo hoje é que as pessoas estão muito egoístas, né? A gente faz aquele acompanhamento de casais para o curso de noiva, e eu falo sempre isso. Eu falo, cara, cuidado com o egoísmo. Quando você entra... Achei legal quando você falou que você perguntou para o Daniel, né? Você tem certeza que vocês querem isso, né? Porque as pessoas entram no casamento para ser feliz. E eu falo, cara, entra no casamento para fazer a outra pessoa feliz, né? Se você fizer isso, você consegue levar seu casamento adiante. Então, foi isso que eu assumi na época. Eu disse assim, hoje, no estado que ela se encontra como mãe, né? O que faz ela feliz? Cuidar do filho, estar perto do filho, vou ajudar. Só que a Mônica conta isso para todo mundo. É muito engraçado porque eu não tenho muito jeito com criança. Trocar fralda, então, nem pensar, né? E aí ela fala também, aí vem o lado da esposa, né? Entender. Ela falava assim, no começo ela começou a ficar preocupada porque eu não acordava à noite, eu não trocava fralda, eu não ajudava com essas coisas. Ela falou, pô, mas espera aí quando vai ali na praia, rolar na areia, brincar no que ela odeia areia, e era eu que fazia, eu que rolava no chão. Então ela falou, bom, cada um se completa. Se completa. Então, eu entendi a posição dela como mãe, então tem que ter muito carinho, muito amor nessa hora, e ela o contrário, de saber que realmente, assim, ela está abrindo mão nesse momento, mas entendeu a situação, né? Enfim, aí vem parte de sexualidade. É difícil, né? É um momento que, pra gente, eu falava para ela assim, ó, faz o seguinte, sai de toalha do banheiro, se veste no banheiro, né? Porque, pô, eu sou homem, né? Passa aqui na frente é complicado. Me ajuda, né? Me ajuda, né? Já não tá aí, né? Colabora aí, né? Mas é um momento difícil, assim. A gente tem que ter muita maturidade mesmo, os dois, né? Para poder passar por isso. Eu acho que nesse momento da maternidade, da paternidade, a gente começa a experimentar mais profundamente o significado do amor, né? Do amor matrimonial. Porque até então a vida de recém-casado é uma vida muito festiva, né? Você está começando a vida, né? Você está ajeitando os móveizinhos em casa, viajando ali para Pedra Azul, se divertindo. E aí quando vem os filhos, a gente começa a experimentar o sacrifício. E aí o amor se faz mais presente, né? Porque ele é testado através do sacrifício. E aí eu começo a ver também que é sacrificante para Carla a maternidade, né? É lindo, é belo, mas experimenta o sacrifício. E eu procuro sempre ter essa compreensão de que é necessário. Eu me lembro bem do meu casamento, né? E o Padre Anderson também no acompanhamento, ele falou assim, você sabe que vocês vão fazer promessas para Deus, não sabe? E eu tenho isso sempre na minha cabeça, né? As 3 promessas que a gente faz para Deus no momento da celebração do matrimônio, né? Que é de livre e espontânea vontade por toda a vida que a gente faz. A gente promete estar aberto à vida e aos filhos que Deus enviar e a educá-los na fé de Deus da igreja. Então, a fidelidade. Então, por toda a vida, né? Por toda a vida. E aí, quando eu olho para os meus filhos e todo esse sacrifício, né? Que é o momento que eu estou vivendo agora, um filho de 6 meses, eu logo penso, é parte da minha promessa. Então, eu e minha esposa, a gente conversa muito sobre a situação. Como o Paulinho falou, a gente tem essa divisão. Ela sabe que eu durmo mal, então o que ela faz? Ela me poupa de acordar à noite. Ela sempre fala, dorme. Eu preciso de você bem durante o dia. Então dorme. Deixa que à noite eu cuido e de dia você me ajuda. Então a gente vai conversando e vai resolvendo as dificuldades através do diálogo, né? E a questão da sexualidade,
ela é difícil conversar, né? Até entre marido e mulher, né? Pô, e aí? Né? Ela Sextou. é engraçado. Sextou aonde? E é engraçado, padre, que ela vai me matar, mas eu vou falar. A gente teve muita dificuldade para engravidar, né? Depois eu conto se sobrar um tempo. E Carla tem um aplicativo de controle de menstruação, né, e tal. Que uma vez eu peguei ela mexendo no aplicativo e nesse aplicativo ela registra os momentos de relação. Então eu me dei conta que ela tem um absoluto controle do número de vezes. E esse aplicativo é tão perverso com os homens que na hora que ela clica lá, que naquele dia teve, que é para controle de ovulação, de fertilidade e tal, ela ainda pode colocar carinha feliz, carinha triste. As mulheres sabem desse aplicativo. E quando eu olhei aquilo, eu falei, misericórdia. Tô sendo avaliado. Tô sendo avaliado, eu não sabia. Se cair na rede, já era. E aí um dia eu cheguei e falei, Carla, você tem esse controle todo aí, assim... Deixa eu ver as carinhas. Aí eu falei com ela, olha, se eu tiver aí num rendimento baixo, você me avisa. Você me avisa para eu ver aqui o que eu posso fazer, porque às vezes eu não quero te incomodar, porque você imagina, ela o dia todo cuidando de criança, amamentando. Chega na hora de dormir, eu cheguei da rua, né? Olho para ela, vem à vontade, né? Casal, e ela já tá lá num sono daquele que você fica com pena de acordar. Então, assim, muitas vezes eu falo para ela, olha, me avisa qualquer coisa e tal. É o sinal. É o sinal. E a gente vai à medida que é muito natural. É muito natural. O importante, na minha opinião, tá? Não é o número de vezes, nada disso. O importante é que seja natural e seja a expressão do amor. Tem que haver a vontade recíproca de estar junto, né? De celebrar o matrimônio através da sexualidade. É isso que a gente busca fazer, né? E eu sigo preocupado, né, com essa avaliação do aplicativo. E outro detalhe, o momento certo é o momento que os filhos estão com bastante sono. Porque como gostam de acordar na hora certa. Bate na porta na hora. Exatamente. Bacana, mas então, eu já tenho bastante tempo, né, essa fase que eu passei, mas de fato, te lembrando, acho que eu compartilho assim o que vocês vivenciaram, passei por esses mesmos momentos e realmente foi por compreensão, né? Acho que ela teve compreensão nas horas que talvez eu não tive tanto e eu tive também compreensão na hora que talvez não de enxergar que não era possível e conseguimos atravessar esses momentos, né? Dessa fase que realmente a mulher fica madrugada tomando conta, amamentando, tá cansada e às vezes, né, nessa dinâmica da sexualidade e a gente tem que equilibrar isso. Mas, como eu falei, a gente atravessou e eu fico buscando, assim, né, a memória lá atrás. E era complicado mesmo, porque eu realmente saía cedo, dava aula às 7 horas da manhã, você começa uma aula. Então, eu saí de casa às 5h30, 6 horas. Então, e aí a pessoa à noite acordada, tomando conta de criança. No outro dia tá dormindo. Quando eu acordo, para sair, ela tá dormindo, para descansar junto com a criança. Então, no fundo, mas a gente administrou bem isso, graças a Deus, sobrevivemos. Vamos lá, em uma palavra. Eu vou fazer umas 2 rodadas, talvez. Vamos lá? Bem na cabeça. Ser pai é? Um desafio. Compreensão. Uma alegria. Felicidade. Amor. Crescimento. Sacrifício. Dor de cabeça. Cabelo branco. Preocupação. Na pandemia, quase todos temos que ficar isolados em casa. O que isso agregou para vocês enquanto pais? Você já falou um pouco nessa questão da presença. E o que vocês trouxeram para depois da pandemia? Eu experimentei, digamos assim, não me compreendam mal, mas um lado bom da pandemia. É óbvio que a pandemia foi uma catástrofe, muitas vidas se perderam. Acho que ninguém desejava que isso acontecesse. Mas de tudo a gente tem a possibilidade sempre de extrair algo bom, né? É assim que a vida vai caminhando. E uma coisa boa que eu extraí foi a quebra daquela rotina atarefada
e a possibilidade de estar mais em família, em casa, sem esses compromissos que muitas vezes nos tiram de casa. Então, a pandemia, nesse sentido, me ajudou na criação do Bento, né? E em estar mais perto dele, da minha esposa, né? A gente conseguiu até iniciar a alfabetização dele em casa, né? Fazendo atividades com ele. Foi uma experiência que eu jamais imaginei viver com filhos, né? A gente normalmente pensa, meus filhos, eles vão crescer um pouquinho, eu vou largar na mão da escola e a escola se vira com ele e me devolve ele educado, né? Normalmente é o pensamento comum, né? E a pandemia me fez abrir os olhos que não, que o meu papel pode ser um papel e deve ser um papel predominante, né, na criação do meu filho. Eu acho que a pandemia, retomando ela aqui, não mudou tanto a minha rotina, assim, falando a verdade. Então, acabei que eu fazia o quê? Eu tinha... O meu trabalho eu continuei trabalhando, tendo em vista que era essencial, então Policial, né? Policial, então continuava tendo a minha rotina de trabalho, então eu ficava ausente de casa. E eu tenho, né, a rotina eclesial também. Então, mesmo na pandemia, existiam as celebrações online, então ainda tinha participação de celebrações à missa ou celebrando a palavra, né, na minha comunidade com transmissões. Então, eu mantive razoavelmente bem ainda a minha rotina fora de casa, né? Mas os momentos que nós nos encontrávamos em casa, a gente tinha esses momentos de estarmos mais juntos um pouco, né? Mas para mim não foi tanto assim, porque realmente eu ainda continuei fora de casa no trabalho ou nas atividades mesmo eclesiais. Para mim, a pandemia teve um lado, primeiro, preocupante, né? Quando a gente passou a ficar trancado dentro de casa, assim, a gente não estava acostumado com isso. Então, num primeiro momento foi um baque, confesso. Aí depois a gente entendeu como era bom estar em família. A gente passa tanto tempo fora de casa, né? Que a gente não estava mais acostumado com aquilo. Então a gente passou ali algum tempo juntos, aproveitando aquele momento e me fez enxergar como é importante essa convivência em família. Né? Então foi muito positivo nesse sentido. Só que a pandemia trouxe uma coisa que eu estava avaliando outro dia, né? A gente fazia muita coisa antes, presencial. Aí a pandemia, a gente aprendeu a conviver com a família, foi maravilhoso aquele momento, mas a gente aprendeu a fazer tudo virtual. E quando voltou, a gente juntou o presencial com o virtual. A gente está trabalhando 3 vezes mais. É verdade. Né? E aí, mas é uma coisa que eu não abri mão. Eu digo, ó, tudo bem, eu faço 10 coisas ao mesmo tempo, trabalho até 11 horas da noite, mas sábado e domingo eu vou estar com a minha família. Eu preciso desse momento. Né? A gente enxergou a importância de estar junto com os filhos nesse momento. Nosso tempo está praticamente acabando. Poderíamos explorar muito mais coisas. Já falamos um pouco da vida religiosa de vocês. Muitos estão cansados durante a semana, domingo tem que descansar para começar uma vida de trabalho. Qual a importância da religião, da vivência religiosa na paternidade, na vida de casal, e como administrar isso, né? Você tem um trabalho, tem um cansativo, e ao mesmo tempo ir para a igreja, para depois começar tudo de novo. Como é que é? E a fé? O que a fé ajudou para vocês enquanto pais? A fé é o combustível. Por quê? Porque quando eu despertei para a fé, eu percebi que há sentido nas coisas. A fé me trouxe essa noção de sentido na vida, de sentido na família, sentido na paternidade, sentido no trabalho. E quando você compreende o sentido das coisas, isso te motiva, né? Não é uma vida vã. Então, eu abro mão de várias coisas, mas da vivência sacramental eu não abro mão. Porque é nela que eu me reabasteço, é nela que eu me motivo, é nela que eu reafirmo os sentidos da minha vida, né? E é nela que eu compreendo que eu estou numa caminhada para a vida eterna. E que se eu quero permanecer nessa caminhada, eu preciso de apoio, eu preciso de ajuda, eu preciso da igreja ao meu lado, né? E a igreja, quando eu falo, não só a estrutura eclesiástica, mas a vida comunitária e a vivência sacramental. Então, para nós, para minha família hoje, pensar a nossa vida sem igreja é impossível. Tanto que isso até seja para nós umas dificuldades, porque, por exemplo, nossa casa está ficando pequena, né? 2 filhos já,
E quando a gente pensa, então vamos procurar alguma coisa, tá, aqui por perto tá tudo muito caro. Vamos ver em outro bairro, a gente logo pensa, e a igreja? E a nossa comunidade? Como é que a gente vai fazer? Então, hoje, graças a Deus, a vida de fé, a vida em comunidade, a vida da igreja é um dos pilares da nossa vida e um dos principais pilares. Eu, como diácono, né, da igreja, a gente acaba tendo essa vivência da dupla sacramentalidade, né, que a gente, no caso como diácono permanente casado, passo, é justamente buscar essa força do Senhor para dar conta. Mas eu fico pensando que eu não conseguiria dar conta sem a compreensão e o acolhimento da minha família, né, para que eu pudesse dar, não somente por ser diácono, não, mas vocês também na dinâmica de família de vocês e eclesial. Então, a fé é que nos dá força para seguir em frente. E como pai também, porque eu falo, olhando para minha família, ela tem as suas dificuldades, as suas limitações, né? Minha filha, quando engravidou, foi fácil para mim no primeiro momento, né? Também, compreender, poxa, ela estava nova ainda também. Mas Deus me deu força assim, para superar e falar, não, né? Seguimos em frente e que vai dar tudo certo. E está dando, graças a Deus, está caminhando. Então, realmente, assim, a força do Senhor na minha vida como pai, como esposo e como também servo da igreja, ela é fundamental e nos alimenta. E eu fico pensando justamente como dar conta. Porque uma hora eu estou no trabalho, outra hora eu estou na igreja, outra hora eu estou em casa. Então, eu busco essa inspiração do Senhor, né, para poder administrar. Então, ao momento que eu tiver, eu consigo proporcionar momentos bons, né? Eu acho que está um pouco nessa dinâmica. Estou na igreja final domingo, estou na igreja de manhã, de noite, muitas vezes. Mas eu faço o quê? Eu organizo a agenda de não, esse domingo eu estou livre. Aí eu aproveito, mesmo que eu fique em casa, né? Eu fico em casa, se eu estou filmando com a minha filha, com a esposa, e a gente tem esse momento familiar juntos ali. Mas no outro domingo, talvez eu esteja celebrando 3 momentos, 3 horários do domingo na comunidade. E eles ou vão comigo, ou estão assim em sintonia também e acolhendo essa missão também que a gente tem, né? Pai, mas também um ministro da igreja. Então, a importância da vida religiosa, né, na paternidade, assim, para nós é fundamental, né, porque a nossa família vive dentro da igreja e eles aprenderam, acho que como veio desde a infância, vivendo ali dentro, eles aprenderam e a gente gosta disso, né? Então, esse final de semana nós servimos no EPC, Encontro de Paz com Encontro Cristo. de Paz com Cristo, e aí sexta-feira ficamos até 10h30 da noite arrumando a escola para poder fazer o encontro, acorda às 5 horas da manhã no sábado, o encontro termina às 8h30 da noite até arrumar tudo, 10 e pouco, chega em casa às 11, acorda às 5, domingo igual, chega no domingo em casa às 11 horas da noite, todo mundo acorda muito cedo no dia seguinte em casa, mas nós 4 vamos assim, que final de semana maravilhoso, né? Poderia ter encontro todo final de semana, por quê? Porque esse amor que a gente vive dentro da religião, né, é gostoso, né? Ele impulsiona a gente. Dá vontade de você viver isso 365 dias no ano. Então a gente curte muito isso, né? E assim, meus filhos têm uma coisa até legal, que quando não tem nenhum encontro, nada, eles não abrem mão da missa aonde estiver. O Giovanni, às vezes, vai lá para o interior do Domingos Martins, na casa do amigo dele, 10 horas da manhã ele está na missa. Então, não troca horário, às vezes, para assistir o jogo do time dele, né? Mas é fundamental. E, assim, e fez toda a diferença na criação dos filhos. O tanto de coisa que a gente trouxe de conhecimento, né, de experiência, e que a gente trouxe para a formação dos meninos. É fundamental. E a gente lembra, né, Padre, das palavras de Cristo, né? O meu jugo é suave, o meu peso é leve. E a vida em comunitária é isso. A gente começa a perceber que servir a Cristo não é aquele peso que o mundo muitas vezes nos impõe, mas é aquele sentimento de graça, de santificação, de crescimento que vai tornando a vida mais leve. A gente se compromete muito mais, mas o curioso é que isso nos alimenta e torna todo o resto mais leve, mais fácil de ser desempenhado. A paternidade, o ofício de trabalho.
E uma coisa legal, só complementando, eu falei isso outro dia. Meus filhos, criados dentro da igreja, vivem isso, fazem parte de grupo de jovem, PA, enfim. Isso dá uma tranquilidade tão grande. Eu estava conversando com um amigo outro dia, ele falou, meu filho, 21 anos, a mesma idade dele, do Giovanni. Não são amigos, mas ele diz assim, pô, meu filho sai, eu fico preocupado com quem vai chegar. Eu falo, rapaz, meus filhos saem, eu e minha esposa, a gente dorme, porque eu tenho certeza que eles não vão estar fazendo besteira. Claro, a gente tem o medo da violência, enfim. Peço para avisar a gente quando chega, quando precisa buscar, eu busco. Mas isso dá uma tranquilidade na gente, saber que está no caminho certo, sabe? Não tem essa desconfiança, não tem essa preocupação. Os dois. Olha, senhores, muito obrigado pela partilha da paternidade, da vida matrimonial, algumas intimidades dos senhores. Poderiam ser N histórias, poderia ser a sua história do outro lado. Poderíamos ouvir coisas maravilhosas e inclusive até mesmo desafios. Não tem receita. O importante é encontrar a sua essência e, de modo especial, ter Deus e a vida comunitária, que facilita muito mais a sua existência, inclusive na sua paternidade. Para nós sacerdotes, a gente contempla e reza por vocês, porque no meu caso é uma renúncia muito grande não poder sê-lo. Quem sabe, me conhece por perto, sabe o que é isso. Uma renúncia muito grande da minha parte por não poder ser pai biológico, mas a vivência da paternidade, ela está alicerçada ali, vivenciada em todos os momentos, inclusive na vida de um sacerdote. Então, cuide da sua família, a valorize. Tem uma canção que a gente canta, né? A principal missão nossa, de vocês, nosso especial, está em casa, né? Quando estiver em casa, né, cansado, lembre, né, que a missão principal está aí, dentro de casa. Então, obrigado, que Deus abençoe, obrigado pelo testemunho de vocês, dos senhores. Não são super-heróis, não são falhos, mas que estão exercendo aí a paternidade no desafio, na luta diária, buscando viver a fé, a alegria e o amor e as promessas feitas diante do Senhor. Muito obrigado, que Deus abençoe e que a família sejam cada vez mais valorizadas.